Então, meus irmãos, hoje nós começamos a estudar a teologia do pacto, a teologia da aliança. Aos que ainda não conhecem, nunca ouviram falar, tenham bastante atenção, vocês vão perceber como que essa compreensão é essencial para a nossa vida cristã, para nós entendermos até melhor a própria Escritura, para entendermos melhor o caráter de Deus e como Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com o seu povo e com todo ser humano, inclusive no decorrer da história. E partimos do capítulo 7, do pacto de Deus com o homem, e hoje nós vamos tratar do artigo 1º, como uma espécie de introdução à teologia da aliança, de introdução à teologia do pacto. O texto da confissão diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Essa introdução sobre a teologia do pacto ou a teologia da aliança, meus irmãos. Nós vamos tratar dos seguintes assuntos à luz desse texto confessional. Primeiro, que a distância entre Deus e a criatura é extremamente grande, ela é tão grande. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Também que as criaturas racionais devem a Deus obediência como seu Criador, mas nunca poderiam fruir nada de Deus como bem-aventurança e recompensa. Vamos ver também que Deus concede bem-aventuranças às criaturas por voluntária condescendência, e isso por meio do pacto, de seu pacto. E vamos entender, tentar refletir um pouco sobre a importância de compreender essa teologia da aliança ou teologia do pacto. Então percebam que eu digo teologia da aliança ou teologia do pacto, são sinônimos. Se em algum momento nós falamos pacto e em outros aliança, entendam que trata-se da mesma coisa. Avancemos então, meus irmãos. Primeiro ponto, a distância entre Deus e a criatura é extremamente grande. Primeiro, a distância entre Deus e o homem é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e é exatamente sobre essa intensidade que nós vamos tratar a partir de agora. Eu já começo com uma pergunta. É, por quê? Por que a distância entre Deus e o homem é tão grande assim? E percebam que nós já trabalhamos muito sobre essas questões análogas à situação de Deus para com o homem e do homem para com Deus, né? Então eu faço essa pergunta, eu vou até direcionar ela já para o irmão Davi. Irmão Davi, por que a distância entre Deus e o homem é tão grande assim? Primeiramente, boa noite a todos os irmãos presentes. Boa noite, querido. O porquê da distância entre Deus e o homem é o pecado, né? Porque Deus, sendo santo, 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 não pode conviver com um pecador extremamente pecaminoso. Certo. E, muito bem, e o Davi usou a palavra santo 3 vezes, né? Para demonstrar que Deus não é somente santo, ele é o máximo possível de santidade, ele é o próprio padrão de santidade. Então não é que o pecado nos separa de Deus, é que o pecado nos separa extremamente de Deus, nos separa muito de Deus. Então eu posso resumir em 2 principais pontos de por que a distância entre Deus e o homem é tão grande assim. Primeiro, sobre Deus. Deus é extremamente santo. Deus é santo, santo, santo. E sobre o homem, que o homem é caído e pecador, e inclinado ao mal. Pecador, 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 que somos nós. Então, sobre Deus e sobre o homem, e dessa maneira nós estamos numa distância de Deus extremamente grande. E isso nós estamos passando só superficialmente, porque isso já foi tratado no capítulo 2. No capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade,
Irmão, pode avançar, por gentileza. O capítulo 2 da confissão, nós já tratamos isso. E no capítulo 3 também. Na verdade, não. Perdão, eu coloquei errado. No capítulo 4. No capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. E no capítulo 4, que é do pecado e da queda do homem. Ou esse é o capítulo 6, agora eu até me confundi. Mas nós já tratamos sobre Deus e sua santidade, seus atributos, e sobre o homem e os seus atributos. Pode falar, irmão Willi. Sobre a questão da distância, do porquê ela ser tão grande assim, porque se ela fosse curta, nós conseguiríamos nos achegar até ele. Quando nós analisamos também o texto da Torre de Babel, nós vemos, né, que o homem tentou, Deus os confundiu, mas não porque eles iriam conseguir, porque sabemos que essa distância ela é extremamente grande. Mas se essa distância fosse curta, nós conseguiríamos dar o nosso braço para Deus, e nós sabemos que isso é impossível. Ele precisa descer e nos resgatar. Exatamente, exatamente. E Jó 9, 32 e 33. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitros que ponham a mão sobre nós ambos. Jó, Deus por meio de Jó, está mostrando que ele não é como homem. Literalmente, Deus não é como homem. Não há igualdade nenhuma entre o Criador e a criatura. Sim, irmão Lucas, pode falar? E se essa distância fosse média, como seria? Isso ainda é uma hipótese inexistente, né? É impossível essa distância ser média, porque, assim, o irmão William até tratou, né, se ela fosse curta, mas de fato é impossível essa distância ser curta. Ela não é curta porque Deus é Deus. Né? Para ela ser curta ou média, só se Deus não fosse Deus, ou se nós não fôssemos pecadores. Mas isso não é o que acontece, né? Mas se eventualmente ela fosse média, talvez alguns homens conseguiriam se achegar a Deus e outros não. Talvez. Né? O que não é o caso também. O caso é que a distância entre Deus e todos os homens é uma distância extremamente grande. Né? 1 Samuel 2,2 também diz: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Deus é distintamente santo. Deus é distintamente separado. Isaías 59, do 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Esse texto é perfeito para demonstrar aquilo que o Davi nos respondeu, que a distância realmente é muito grande, porque Deus é santo e porque o homem é completamente inclinado ao mal e ao pecado. Mas bem brevemente sobre isso, nós já tratamos sobre isso no capítulo 6, na verdade. Eu estava me confundindo, não foi no capítulo 6, da queda do homem e do pecado. Foi o último capítulo a ser tratado, inclusive. Né? E agora, o ponto 2 a ser tratado por nós hoje. Que a distância, primeiro, a distância entre Deus e o homem é tão, tão, tão grande que, embora as criaturas racionais devam a Deus obediência como seu Criador, e isso é uma afirmação, aí no ponto 2, né, as criaturas racionais devem a Deus obediência como seu Criador. Mas embora elas devam, elas nunca poderiam fruir nada de Deus como bem-aventurança ou como recompensa. Então, nós temos essa obrigação, mas essa obrigação não gera nenhuma obrigação de Deus em retribuí-la, basicamente. Vamos refletir melhor sobre isso. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que essa não pode merecer nenhuma recompensa da parte de Deus, embora nós devamos a Deus obediência plena, obediência completa. Então, todo ser humano, por ser criatura de Deus, tem um dever inevitável para com o Criador. Então, percebam, nós já discutimos um pouco quando nós falamos sobre lei moral e sobre o quarto mandamento nas últimas aulas,
nas aulas sobre os 10 mandamentos, que a lei moral de Deus ela é eterna, ela é perpétua e ela é erga omnes, né? Ela é para todo mundo, não só para os cristãos. Elas são para todos. Todos devem obedecer a Deus. Então, da mesma forma, todo ser humano, por ser criatura de Deus, tem esse dever para com o seu Criador. Um dever inevitável de obediência. Não pode se evitar, não há como fugir. É uma obrigação inata à criatura. E esse dever faz parte da própria realidade de ser criado, né? A condição natural do homem pressupõe ou cria ao homem essa obrigação de obedecer a Deus. E a pergunta 1 do Breve Catecismo de Westminster vai nos aplicar isso de uma forma maravilhosa. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, todo ser humano, todo homem, tem como seu fim obedecer a Deus, glorificá-lo e gozá-lo. Então, esse dever, ele procede da própria natureza de ser criação, de ser uma criatura de Deus, e esse dever procede da lei moral, que, como nós já vimos, é o padrão absoluto e eterno do caráter de Deus, e a lei moral exige um compromisso. Como eu já disse, nós já temos visto isso nos nossos últimos estudos nos 10 mandamentos. A pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster trata dos deveres exigidos no primeiro mandamento. Nós já temos essa aula completa já no YouTube, mas eu quero destacar só o começo, alguns dos deveres exigidos, que são conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Então, no primeiro mandamento, nós temos como dever conhecer e reconhecer Deus, glorificá-lo e adorá-lo. Então percebam que da lei moral de Deus procede também um dever de todo homem de obedecer, de obediência a Deus, do próprio primeiro mandamento. Um ponto sobre isso, né? Por que temos que glorificar a Deus, que temos que obedecê-lo? Porque dele é tudo. Ele é o Senhor e governador de todas as coisas. Não pode avançar. Deus é o proprietário, ele é o dono, o Senhor e governador absoluto. Então, por isso, todo mundo, toda criatura deve, e especialmente nós cristãos, que temos Cristo como nosso Rei, mas ainda assim, também os ímpios, porque Cristo governa sobre todos, ele governa sobre as nações, e todos os inimigos do Cristo serão colocados por escabelo dos seus pés. Então, Cristo é Rei, Cristo é Rei. E no Catecismo de Heidelberg, na pergunta número 1, pergunta muito especial também, ele já começa tratando disso. Da mesma maneira, quase, que o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior também. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? É uma abordagem diferente. E o começo da resposta é: o consolo, o meu único consolo na vida e na morte, é que eu, de corpo e alma, seja na vida, seja na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, o Catecismo de Heidelberg também afirmando para que o homem serve e tratando sobre um consolo do homem, que é pertencer ao Rei, pertencer a Cristo. Ou seja, todo homem deve o quê? Obedecer a Deus. E o cumprimento desse dever, agora, todo homem deve obedecer a Deus. Nós vimos isso. Mas percebam a conexão com o ponto 1. Embora todo homem deva obedecer a Deus, Deus é tão distante do homem, que embora todo homem deva obedecer a Deus, ele não pode fruir de Deus nenhuma bem-aventurança, ou merecimento ou recompensa. Então, o cumprimento desse dever, ou qualquer outra coisa feita pelo homem, ou vinda do homem, não torna Deus devedor de nenhuma recompensa. Esse é o ponto. Percebam a continuidade do texto confessional. E Lucas 17:10 diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.
Então, o cumprimento desse dever, do nosso dever, se nós cumprirmos, então, o dever que nós temos com Deus, Deus passa, então, a nos dever uma recompensa? E não, meus irmãos, Deus não nos deve nada. A própria criação traz a criatura sob a obrigação uma obrigação em relação ao seu Criador. Porém, não pode trazer o Criador sob obrigação em relação à criatura. Isso porque a própria criação é um ato de graça. É um ato da graça do nosso Deus. Nós estamos introduzindo, meus irmãos, a confissão está introduzindo o conceito de aliança. Vão reparando com atenção nos detalhes da posição de Deus e da posição do homem no relacionamento de um para com o outro, né? E o desfrutar do homem do amor de Deus não é um direito, mas depende exclusivamente da vontade soberana do Criador. Então nós temos uma obrigação para com Deus, mas essa obrigação para com Deus, mesmo se ela for cumprida, será que gera alguma obrigação de Deus nos responder com alguma recompensa? E nós podemos refletir em um exemplo. Deus, ele pode dar olhos. Primeiro, Deus nos dá olhos, os nossos olhos, para enxergar. Mas não é suficiente. Ter olhos não nos faz enxergar. Para que nós possamos enxergar, nós precisamos de luz. Nós precisamos que as coisas estejam claras. Então Deus pode dar olhos e depois dar luz. Agora, o primeiro dom que Deus deu, os olhos, não obrigam Deus a dar o segundo, que é a luz. Então não é porque Deus me deu olhos que ele se torna devedor para comigo de me dar também a luz para que eu enxergue. Deus não tem obrigação de nada. Percebem? Então, bênçãos futuras não são exigíveis, elas também são graça. E a gente pode dar diversos outros exemplos, né, sobre isso. Diversas bênçãos consequentes, bênçãos que são consequências de outras, sem as quais nós não podemos gozar dessas primeiras. Mas e daí? E mais superior ainda do que essas bênçãos é o recebimento do amor de Deus e da comunhão pessoal com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a própria salvação, meus irmãos. É mais do que os próprios olhos para enxergar ou a luz. Deus nos dá uma bênção infinitamente mais maravilhosa que sustenta todas as outras, que é a salvação em Cristo. E a salvação, assim como todas as outras bênçãos, procede somente de Deus. E isso por pura liberalidade. Tiago 1,17 vai nos dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, Deus criou o homem capaz de conhecê-lo. Isso é uma outra abordagem. Deus criou o homem capaz de conhecê-lo. Em Romanos 1, vai dizer que o que se pode conhecer de Deus, ele revela na sua criação. Mas o fato de Deus nos permitir, na criação, termos certo conhecimento dele, um conhecimento suficiente para nos tornar indesculpáveis diante dele, não dá ao homem direito automático de ter comunhão com esse Deus. Então, eu posso conhecê-lo, mas eu não tenho direito, então, de que ele me ame por meio disso. O homem deve tudo a Deus, mas Deus não deve nada ao homem. Então, toda relação, bênção, comunhão com Deus, são imerecidas, graciosas e soberanamente concedidas. Meus irmãos, e nós vamos tratar agora do terceiro ponto. Nós vamos entrar agora especialmente no conceito do pacto, no conceito da aliança, tão maravilhoso. Até aqui, algum comentário, meus irmãos? Nós tratamos, claro, de coisas comuns, coisas que nós já refletimos já em outros pontos da própria confissão de fé, como a santidade de Deus e o pecado humano, que nós tratamos no capítulo 2 e no capítulo 6 da confissão. Também tratamos agora no ponto 2 sobre não merecermos nada de Deus e sobre termos uma obrigação inata para com Ele. Então, isso nós também já trabalhamos em outros pontos da confissão. Pode falar, irmão Michael. Não, agora nesse assunto que a gente vai entrar assim, né? Aí eu aconselho, assim, depois começarem a ler o Antigo Testamento, né? Que no Antigo Testamento que Deus mostra muito
esse pacto dele, né, que ele tem, né, com o povo dele, né, que era Israel, e agora nós entramos nesse povo também. Então, eu estou ali no livro de Ezequiel, e em Ezequiel fala muito, muito, assim, do que, né, Israel fez contra Deus, e mesmo assim Deus continuou fiel a ele pelo pacto que ele tem com nós. Então é bom, além da gente ver aqui, começar uma leitura expansiva nesse sentido, né, para que vai abrindo nosso entendimento bem. Só essa dica, assim, para a gente, além depois que a gente entender essa aula, né, começar, assim, a ler. Eu não sei que o pessoal tem mais assim, a gente lê muito o Novo Testamento, né, mas no Antigo Testamento, essas alianças de Deus que tem com o povo dele, ela é, né, bem nítida, né, então, se quiserem começar a ler mesmo esse livro de Ezequiel, vocês vão ver bastante alianças ali, aliança não, bastante provas da aliança que Deus tem com nós, né? Porque o que nós fazemos contra Deus é a mesma coisa que o povo dele fazia, sempre fez, né? Então nós só estamos, continuamos, né, com o mesmo coração, né? E é só Transgredindo a aliança. Maravilha. Nós vamos refletir um pouquinho hoje no ponto 4 da aula, exatamente sobre a importância de conhecer a teologia da aliança. O irmão Michael já adiantou, é porque sem ela é impossível compreender as Escrituras. Olha só. Nós vamos tratar um pouquinho disso mais para o fim da aula, meus irmãos. E certamente, depois de compreender a teologia da aliança, retornar na leitura das Escrituras vai fazer com que vocês percebam, nós percebamos muitas coisas que não tínhamos percebido antes, né? Inclusive, só um adendo antes de retornarmos é que o panorama bíblico do Antigo Testamento que nós fazemos, e o presbítero Tiago, que é o responsável, ele também está no YouTube, e ele é exatamente sobre essa perspectiva. Ele se baseia na teologia da aliança para identificar em cada livro das Escrituras do Antigo Testamento onde Cristo está, onde o pacto de Deus para com o homem está e como Deus se relaciona conosco ali, sabe? Em cada livro. Então, vale muito a pena mesmo, é muito importante conhecermos a teologia do pacto. Avancemos então. Deus concede bem-aventuranças às criaturas por voluntária condescendência. Nós acabamos de ver que, embora nós tenhamos uma obrigação com Deus de obediência, isso não faz com que ele seja obrigado a nos responder também com bênçãos, com bem-aventuranças ou com recompensas. Então, o relacionamento e a comunhão de Deus para com o homem é fruto da mera liberalidade graciosa de Deus. E isso é exatamente sobre o caráter de Deus, que nós já aprendemos também quando estudamos o capítulo 2 da Confissão e estudamos os atributos de Deus. Atos 17, do 24 ao 27, diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então Deus não precisa do homem para nada. E tudo que Deus nos fornece é por mera graça e mera liberalidade. O homem, ao contrário, depende totalmente de Deus para existir, viver e se realizar. E o homem foi criado por vontade soberana e misericordiosa de Deus, não por necessidade divina. Então, percebam, meus irmãos, em Tiago 1,17, novamente, como nós já lemos no outro ponto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo de bom vem de Deus. Tudo que é perfeito vem de Deus. E o homem foi criado por misericórdia de Deus, não por necessidade divina. Deus não precisava, meus irmãos, de nenhum homem, de nenhuma criatura. Deus não tinha uma falha, uma falta que precisaria ser preenchida pelo ser humano.
Não foi por isso. Deus nos criou por mera graça. Mera não no sentido de não ser importante, mas somente por graça, somente por misericórdia. Não porque ele tinha certa necessidade de ter os seres humanos o adorando. Não, Deus não tem falta de nada nesse sentido. Pode falar, irmão Michael. Irmão, você poderia voltar ao texto anterior e explicar uma parte onde consta e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Você poderia explicar essa parte com mais transparência para mim, por gentileza? Para nós? Claro, claro. Esse texto, eu trouxe esse texto para aula, especialmente porque ele está demonstrando exatamente a grandeza de Deus e mas tão grande Deus é, em seus atributos, em suas características, suas perfeições, que a gente chama, que não precisa do homem para nada. Pelo contrário, que é o homem que precisa de Deus e que Deus que fez o homem, ó. Deus nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. É exatamente o contrário. E essa parte primeira, que Deus fez o mundo e tudo que nele há, ela está exaltando primeiro exatamente a característica de um Deus soberano, criador. E o próximo ponto do versículo, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que esse texto está querendo dizer é ecoando o que Deus falou para Davi, quando Davi quis construir o templo, lá no Antigo Testamento, Deus falou isso para ele, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas também. E Deus está ecoando essa verdade aí em Atos, na pregação apostólica. Por quê? Para ressaltar um atributo de Deus, que é o da soberania, ressaltar um outro atributo de Deus, que é o da espiritualidade. Deus é espírito. Então, Deus é espírito. Ele não tem corpo. Ele não possui um corpo como os homens. Então, ele não habita em templo feito por mãos humanas. E com isso, ele está exaltando exatamente o motivo pelo qual eu trouxe esse texto. Que Deus não precisa que o homem lhe faça casas para morar. Então, essa parte do texto está exatamente demonstrando um aspecto de soberania e completude de Deus. Ficou claro? Ele está usando esse exemplo do templo para mostrar que Deus não precisa do ser humano para nada. E com isso ele está falando sobre alguns atributos, como perfeição, completude, autossuficiência, espiritualidade, que Deus é imaterial e não material, enfim. Claro, meu irmão? Sim, sim. E aí, enquanto Deus não precisa do homem para nada, e nem para habitar no meio do homem, Deus precisa, né, que o homem ele faça alguma coisa. O homem, pelo contrário, depende totalmente de Deus para existir, viver e se realizar. Sim, irmão Tiago, à vontade. Tá me ouvindo, irmãos? Bem, muito bem. Nesse aspecto também, de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, parece que fica um pouco confuso, porque Deus pede o templo, né? Ele que ordena que se faça o templo. Ele, na verdade, ele ordena que se faça o tabernáculo, e quando se faz o tabernáculo, ele promete o templo, né? Ali durante o período do Pentateuco, principalmente após o templo o tabernáculo ficar pronto, ele promete que vai estabelecer um templo quando eles estiverem dentro do descanso, né? Dentro da terra prometida. E aí, só que há o aspecto de que cada elemento do tabernáculo foi estipulado por Deus, né? Não foi o homem que imaginou, por exemplo. Castiçal, não foi o homem que virou e falou, vamos fazer um castiçal porque deve ser legal adorar a Deus tendo um castiçal. Vamos fazer a arca, porque será maravilhoso se a gente fizer uma imagem da arca e tal. Vamos fazer
dessa maneira ou daquela maneira, tá? Não foi assim. Cada elemento do tabernáculo foi descrito por Deus a Moisés e depois Moisés teve que conferir cada elemento depois que o elemento estava pronto para dar aval se estava de acordo com o que Deus ordenou. Então, aí, nesse aspecto todo, está falando mais a respeito disso mesmo, de que, no final das contas, a adoração ela é ordenada por Deus e ela é estipulada por Deus. Inclusive, no caso do tabernáculo, que era o local de adoração onde é que se adorava a Deus, então não é feito por mãos humanas, no sentido de que, é óbvio, não foi o artífice que imaginou as coisas os elementos que possuiriam, né? O nosso culto, por exemplo, ele não deve ser feito por mãos humanas. Ele é um culto que os elementos dele, nós buscamos ser os elementos que Deus ordenou. Então, nesse caso, até o culto, né? Então, todos esses aspectos, eles estão linkados a isso. Não, é exatamente, ótimo complemento. Pode falar, irmão Michael. Isso se conecta à morte daqueles sacerdotes. Eu não vou me recordar o nome. Isso, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Que levaram um fogo estranho. Exatamente. Nesse sentido, porque não foi uma ordenança de Deus. Exatamente. Esse é o princípio. Inclusive, o Tiago falou sobre a construção do tabernáculo, e eu até estava tentando procurar aqui o texto, mas eu não encontrei. Mas as escrituras são claras, e aí depois que eu encontrar, eu mando o texto lá no nosso grupo de estudo, e também no grupo da igreja. O texto é claro ao dizer que o Espírito Santo, e isso é até importante para a gente perceber a trindade no Antigo Testamento, a trindade ali até no Pentateuco, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que capacitou os artífices também para construir o templo, para construir o tabernáculo, para construir também a estola sacerdotal, a Arca da Aliança. Tudo que foi feito por mão do próprio Deus, que capacitou os artífices, capacitou os obreiros para construir. Então, tudo aquilo procedeu exatamente de Deus, né? E não do próprio homem. Aí depois que eu encontrar o texto, eu mando para vocês o texto claro, dizendo que é o Espírito de Deus que fez tudo isso lá. E isso, como o Tiago falou, mostra exatamente que é Deus quem é o responsável por tudo isso. E é esse aspecto mesmo que diferencia a questão aí de habitar no templo ou não, de Deus depender do homem ou não. É exatamente o contrário. Podem falar, irmão Michael, depois irmão Tiago também. E por que Deus não mata hoje, como ele fez com a Nábia na Biúra? Por que Deus não mata hoje? Bem objetivamente, a resposta pode ser até bem simples, né? Ô, Tiago, já responde essa aí e pode comentar, fazer seu próximo comentário. Essa resposta, eu já ia falar que ela era mais complexa, mas assim, o que eu ia complementar no caso era que até e conecta com o porquê Deus não mata hoje. Olha só, o nosso culto, nós não temos nada que se orgulhar dele. Por exemplo, se a gente, por mais que o nosso culto se caminhe para um culto o mais, eu diria o mais aprovável, fiel, o mais fiel possível, se nós acreditarmos que nossa igreja está sendo fiel por causa que nós estamos nos dedicando, porque deve haver dedicação, né? Não é possível que a gente não compreenda que deve haver a dedicação de cada irmão ao cultuar e ao preparar os elementos da maneira com que se deve ser preparada a liturgia. Mas, enfim, se nós acreditamos que Deus quem criou o primeiro tabernáculo, ordenou o primeiro tabernáculo, capacitou através do Santo Espírito o culto, os elementos,
e as disposições, não é possível que a gente não acredite que hoje um culto só é santo a Deus se o próprio Espírito Santo, né, o tiver, como eu posso dizer, estiver moldando e fidelizando o culto de acordo com a vontade dele. Então nós somos instrumentos, assim como Moisés e os artífices foram instrumentos ali. Então quando um culto é fiel, nós só podemos dar glória a Deus, graças a Deus por ele. Então se o culto é fiel, graças a Deus. Se o culto é infiel, ele tem um aspecto de que nós estamos prestando, né? É um culto humano. Culto humano. Então, nesse caso, não sobra, né, jactância nenhuma no culto a Deus, nas disposições dos elementos. Agora, por que Deus não mata hoje? Eu acho que não existe nada pior do que aquilo que Deus já prometeu. Ele prometeu isso em Romanos, né? Nós estamos estudando Romanos. Ele prometeu que entregaria essas pessoas que praticam o culto às suas próprias concupiscências, né? E eu acho que isso é pior que a morte. E a pessoa se acreditar a vida inteira que você está indo bem, está tudo certo. E seria muito melhor se Deus matasse, né? Já pensou, você está num culto, aí Deus mata o pastor. Pá! O pastor errou. Ele mata o pastor. Aí você vai já, olha isso. E Deus ainda fala, eu matei porque foi infiel. Seria muito mais fácil viver um mundo assim, né? Você pecou, cai um raio. Tá! E Deus fala, pecou, converta-se. É muito mais difícil viver num mundo onde parece que nós estamos indo bem, quando nós deveríamos Perfeito, perceber as coisas, né? perfeito, perfeito. Irmão William, à vontade. Acho que para os ímpios, Deus exerce a sua ira, deixando com que eles façam o que eles querem fazer, para a ruína deles mesmos. Mas para os santos, que cultuam a Deus também de forma errada, e nós nos incluímos nesse meio, aqui fica evidente um outro aspecto maravilhoso de Deus, que é o da misericórdia. Porque ele deveria, sim, assim como esses que sofreram essa punição da morte na antiga aliança, ele também deveria nos punir com a morte. Mas ele opta por nos dar a sua misericórdia e pune os nossos pecados em Cristo Jesus. Perfeito. Nós estudamos isso no capítulo 5, né, da providência. E só para encerrar esse ponto, o irmão Tiago falou exatamente sobre a soberania de Deus na criação, não só na criação do tabernáculo e do templo, mas no planejamento, na execução e tudo. Ou seja, Deus deu na antiga aliança o culto do seu povo. Todo o culto a Deus foi dado pelo próprio Deus lá. Da mesma maneira que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi responsável por criar, construir o tabernáculo, o templo, e tudo o que era necessário para a adoração do povo, os altares para sacrifício, os utensílios, tudo, propiciatório, tampa do propiciatório, tudo, todos os utensílios. O mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, construiu e preparou o templo para adoração na nova aliança. E isso aconteceu ali em Atos 2, né, com a descida do Espírito Santo. Ali, a mesma coisa que aconteceu com o tabernáculo e o templo aconteceu com a própria igreja de Cristo, sendo habitada pelo Espírito Santo, e Deus ali proveu toda a adoração para nós, ali em Atos 2. O mesmo Espírito Santo que proveu lá, proveu aqui, né? E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, meus irmãos, Deus não tem obrigação nenhuma para com o homem de nada. Tudo que ele faz, portanto, é por graça, por bondade, por liberalidade. Então, Deus se relaciona com a humanidade por meio de pactos ou de alianças.
E essa é uma afirmação muito poderosa e muito importante que eu gostaria que ficasse cravado na mente de vocês. Deus se relaciona com a humanidade, com o seu povo, especialmente, por meio de pactos ou por meio de alianças. E nós vamos ver nas próximas aulas os diferentes pactos de Deus com o homem na história. Nós vamos ver, como o irmão Michael adiantou, pacto de Deus com Adão, nós vamos ver pacto de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés e o povo de Israel como um todo, com Davi, e vamos ver o pacto de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo também, instituído na nossa aliança, na nova aliança. E os pactos, então, meus irmãos, são propostos pelo próprio Criador, em benefício do homem. Então, vamos começar a entender o que é um pacto agora, o que é uma aliança. E o primeiro aspecto que eu destaco é esse, que Deus não se beneficia dos pactos, pois ele é autossuficiente, ele é completo. E aí volta naquele texto que o irmão Michael Douglas comentou. Deus é autossuficiente, Deus é completo, Deus não carece de coisa alguma do homem ou da natureza. Então, o pacto não beneficia a Deus em nada. Agora, ao homem sim. Então, primeiro, o motivo do pacto. O motivo do pacto é a graça. A motivação é a graça. Deus, por graça, para abençoar o homem, Deus se aliancia com o homem. Então, o pacto tem como fim o homem ser abençoado. E agora uma pergunta, caso algum irmão queira se arriscar e a responder, então. O que é, a gente já fez algumas considerações sobre a aliança, sobre o pacto. O que é, então, um pacto ou uma aliança, especialmente sobre a visão bíblica? O que é um pacto? Com o que a gente já aprendeu, o irmão já consegue responder de forma objetiva essa pergunta? O que é um pacto? O que é uma aliança? Pode falar, irmão Michael Douglas. Como um casamento? E você respondeu utilizando uma comparação. O casamento é também um tipo de pacto. Inclusive, considerando a perfeição de Deus, o casamento foi criado para demonstrar o pacto de Deus. O casamento só existe para demonstrar. Isso a gente vê em Efésios 4, ali. 4, 5 e 6. Todo aquele trecho, né? Não só o casamento, mas a paternidade foi feita para revelar a paternidade de Deus. O casamento foi feito para revelar o pacto, a aliança de Deus, de Cristo para com sua igreja. A filiação, ser filho, foi feito para mostrar a relação de Cristo com o Pai, da segunda pessoa da Trindade com a primeira. Então, sim, o casamento é um pacto, é uma aliança, e ele tem algumas características também. Ele foi feito para reverberar essa verdade da aliança de Deus para com seu povo. E até refletindo sobre a pergunta anterior, por que Deus não mata hoje? No caso, dentro do meu entendimento limitado, hoje a gente tem um pacto da nova aliança, né? Por meio de Cristo Jesus. Então, Deus não mataria os seus eleitos por Cristo, né? Então, ele pune os pecados dos eleitos em Cristo. E pela sua característica de longanimidade, eu acho que eu já escutei um termo assim, nesse sentido, os ímpios, ele deixa para o juízo final, no caso, mas deixa que eles sofram com as suas próprias com os seus próprios pecados, as consequências dos pecados. Seria mais ou menos isso? Exatamente. São dois aspectos, né? O pecado do ímpio e o pecado do santo, do justo. É como o irmão William falou, lembrando do capítulo 5 que nós conversamos. O pecado do ímpio será punido nele próprio, e o pecado do justo foi punido em Cristo. Agora, por que Deus não pune o ímpio completamente aqui, apesar de puni-lo um pouco? Por sua paciência, por sua longanimidade. Mas está guardado para ele a punição eterna no juízo final. E o santo não é punido também completamente, porque ele é punido, de certa forma, no sentido de disciplina e correção de um pai para com o filho,
É um castigo que nos conduz à santidade. Isso acontece com o santo também. Nós somos, sim, ligeiramente punidos, mas finalmente não seremos, por causa disso que você mesmo disse. Então, sim, isso também tem total relação. Por causa da Bom, substituição penal, né? isso, no eleito, a substituição penal, exatamente. Sim. Então, finalmente, nós não seremos punidos finalmente. Nós, Mas né, a oração do Pai Nosso, nós oramos: não nos conduzas à tentação, né, mas livra-nos do mal. É que Deus não nos deixe pecar para a morte. Pecar um pecado que é para a morte. Pecar um pecado que me destruirá completamente. É isso que nós oramos, é exatamente isso. perfeito. Irmão Michael, O pacto em si, assim, ele é um vínculo, né, de vida e morte. Mas para explicar ele todo, aí tem que explicar os pactos, quando for explicar o primeiro pacto, senão eu vou dar spoiler muito sobre isso aí. Mas sobre o que eu tinha falado antes, assim, né? Esse pacto que Deus tem com a gente, sem falar como foi, né, o pacto de Deus com Abraão, mas esse pacto que Deus de vida, que ele tem com nós, né? Como eu estava dizendo para vocês ali em Ezequiel, né? Que o povo estava fazendo coisas terríveis, assim, né? Tipo ali assim, em Ezequiel 16, 25, diz assim, né? A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanastes a tua formosura e abriste as pernas a todos que passavam e multiplicaste as tuas prostituições. Aqui ele está falando de nós, povo de Israel, nos prostituindo, né? E umas palavras bem fortes, assim, né? Deus, ele depois também te prostituísse com os filhos do Egito, seus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provares a ira. E depois ele começa a dizer assim, né? Vocês são pior que prostitutas, porque as prostitutas ainda recebem pelo que fazem, vocês fazem de graça, vocês são como se estivesse traindo o marido sem receber nada. E depois, lá no 60, ele vai dizer assim, ó. Cadê aqui? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, mesmo nós fazendo tudo que a gente faz, né, quando for explicar as alianças de cada um, né, e da de Abraão principalmente, né, é Deus que cumpre, né? Então, o pacto é uma aliança, que a gente, pacto e aliança é a mesma coisa, né? É um vínculo de vida e morte, né? E Deus cumpre ele perfeitamente, né? Nós é que até hoje, mesmo conhecendo tudo que a gente conhece, né, nós seguimos ainda quebrando esses pactos que nós deveríamos, né, por entendermos a palavra, cumprir, né, mas nós descumprimos eles diariamente. Né? sim, sim. Mas sendo mais genérico, né? Essa pergunta, ela busca uma resposta mais genérica, para realmente a gente não entrar no conteúdo de cada um dos pactos, de alguns outros detalhes, né? De forma mais genérica. Pode falar, irmão William? E um ponto também interessante de ser tratado nesse ponto é sobre uma outra pergunta. Por que Deus, né, no pacto dele conosco, como nós já vimos aí no primeiro ponto e no segundo, ele não deve nada para nós? E isso liga diretamente ao terceiro mandamento. O vídeo do terceiro mandamento também está no YouTube, nós já estudamos sobre ele, que fala sobre o tomar o nome de Deus em vão. E quando nós fazemos juramentos ou votos e nós o quebramos, nós tomamos o nome de Deus em vão. E no terceiro mandamento em específico, há Deus, depois de estipular o mandamento, ele diz que aquele que tomar o nome de Deus em vão Não terá não, tido por inocente. isso, e que ele... Deixa eu abrir o texto aqui só para ficar mais claro. Pois Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Exatamente, Deus não vai ter por inocente o que tomar o nome de Deus em vão. Que ele é Deus zeloso e vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e Sim. quarta geração dos que odeiam ele. Ah, não, isso eu tô falando, isso é do segundo mandamento.
é porque não terá por inocente, exatamente isso. Peço desculpa pela confusão, o Wesley Da disse tem razão. gravidade, né? É porque o Senhor não vai ter por inocente o que tomar o nome dele em vão. Então, quando nós quebramos os nossos votos, os nossos juramentos, Deus não tem por inocente. E a gente volta naquilo que o irmão Michael Douglas disse. Deus vai punir, porque ele mesmo afirma que não vai ser inocente. Que quebrar um voto, que quebrar uma aliança, que quebrar um pacto, que quebrar um juramento com ele. Mas aí essa punição recai em Cristo, mas ele pune. Ele pune. Então, por isso que nós também não podemos cumprir um pacto ou uma aliança com o Senhor. Exatamente porque nós não conseguimos também cumprir por causa do nosso pecado, como também já foi abordado nos outros pontos. Mas achei interessante refletir sobre isso à luz do terceiro mandamento, que ilustra a lei nesse sentido contrário, de quando nós quebramos as nossas alianças e os nossos É pactos. porque pacto são votos. Votos são um tipo também de pacto. Pactos unilaterais, por assim dizer. E tem esse mesmo peso de responsabilidade. Então, nós expandimos. O Michael falou casamento, o Michael Lima também falou sobre os pactos serem descumpridos. Isso é um aspecto dos pactos na realidade do pecado. Irmão William também expandiu que os pactos têm relações com os votos e a gravidade de quebrar um voto ela é muito alta. Deus não dará por inocente aquele que tomar o nome dele, e quebrando votos nós tomamos o nome de Deus em vão. Enfim. Então vamos responder. O que é um pacto ou uma aliança? De forma simples e objetiva, meus irmãos. Uma resposta mais genérica, para a gente ir aprofundando aos poucos. Os pactos de Deus consistem na promessa de bênçãos sob certas condições. Então, isso é um pacto. Isso é um pacto, de forma bem objetiva e simples. Deus faz promessas e estabelece condições. Eu vou te abençoar, irmão Michael, se você fizer isso, isso e aquilo. Isso é um pacto. E aí, já adiantando um pouco, nós adiantando e retrocedendo, porque quando nós tratamos da queda, nós vimos que a promessa que foi quebrada por Adão, ela tinha exatamente uma condição de ser obediente e de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e uma maldição de o dia que comer certamente morrerá. Então nós tínhamos uma condição e tínhamos uma bênção prometida caso essa condição fosse cumprida. Então, já um exemplo aí do primeiro pacto, do primeiro grande pacto, que já adiantando é chamado aí, na teologia reformada presbiteriana, de pacto da graça. Perdão, de pacto das obras, pacto feito com o nosso primeiro pai Adão. Então vamos lá. O que então é um pacto? Pacto é uma promessa de bênção sob certas condições. E é assim que Deus se relaciona com o seu povo e o abençoa. Agora, vamos refletir um pouco, de uma maneira mais crítica. Nós já vimos que o pacto é o meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. Mas como o homem é abençoado por Deus no pacto, sendo o pacto uma promessa de bênção sob certas condições? Então, se fizer tal coisa, eu te darei tal coisa. Como o homem é abençoado por Deus no pacto, se o homem não consegue naturalmente cumprir as condições, como o irmão William disse? E aí eu abro essa pergunta aí para a nossa reflexão. No pacto. Deus fez um pacto com Abraão, com Adão, nosso primeiro pai. E Deus fez pacto com outros homens também. E Deus sempre está exigindo que Israel, irmão Michael lembrou em Ezequiel, que Israel seja obediente, que Israel não seja idólatra. Faça tal coisa e eu te abençoarei. Faça tal coisa e eu te abençoarei. Faça tal coisa e eu te abençoarei. E aí? Alguém se arrisca? Como o homem é abençoado por Deus no pacto, se o homem não consegue naturalmente cumprir as condições? Pode falar, irmão Michael. É que eu vou ter que falar o pacto de Abraão. Pode falar ele ou tu vai explicar? Pode falar. Tá. É que no pacto Pode utilizá-lo para responder. Né?
porque naquela época, os pactos que eles eram feitos, né, eles partiam os animais ao meio e as pessoas que faziam aquele pacto passavam pelo meio dos animais. Se algum dos dois não cumprisse, eles seriam partidos ao meio como aqueles animais eram partidos. No pacto de Abraão, Deus fez a mesma coisa. Ele falou com Abraão e mandou Abraão cortar os animais ao meio, só que na hora de passar, só Deus passou pelo meio dos animais. Então, quando Abraão não cumpriu esse pacto, né, Deus que só passou sozinho por ali, ele cumpriu, e era um pacto de morte. E esse pacto ele cumpriu em Cristo, né? Então, nós só somos abençoados porque esse pacto, que nas alianças que todas tiveram, Deus fez aliança, né, com Adão, com Moisés, com Abraão, com Davi, com Noé, e só que aí Cristo, ele é a nova aliança, né, que aí Cristo fez tudo por nós sem a gente precisar fazer nada, né, nós só somos salvos pela graça, por isso que as obras, elas são consequências da nossa salvação, não por nós termos feito alguma coisa. Exatamente. No sentido de que, já até adiantando a visão da graça, né? Como o homem é abençoado por Deus no pacto, se o homem não consegue naturalmente cumprir essas condições? Porque, de forma objetiva, como o irmão Michael respondeu, porque o próprio Deus cumpriu as condições para o homem. E isso é graça, isso é misericórdia, né? Irmão Davi, pode falar? O que eu pensei assim, né, é que, né, a pergunta, né, Deus, qual o benefício que Deus tem nos pactos, né? Na realidade, nenhuma, né? Porque qualquer coisa que a gente poderia oferecer para ele, ele não precisa. Então, na realidade, ele faz os pactos por misericórdia, porque ele se beneficiar, na realidade, ele não se beneficiaria, né? Não sei se. Sim, sim. Além de não ter benefício, ele ainda tem malefício. Porque se o homem descumprir, ele ainda morre. Nesse sentido, né? Ah, sim, Certo, sim. certo. Então, perceba. Eu já vou abrir a próxima pergunta, então. E aí eu passo a palavra para o Lucas. Como o homem é abençoado por Deus no pacto, se o homem não consegue naturalmente cumprir as condições? E aí surge uma outra pergunta dessa. Há, portanto, mérito no homem para receber as bênçãos de Deus no pacto? Por quê, meus irmãos, essas perguntas? Entendam. Apesar do irmão Michael ter apresentado a graça já para resolver esses problemas, quando nós raciocinamos logicamente no pacto, nós percebemos inconsistências. Perceba, Deus dá condições para sermos abençoados. Mas como então o homem é abençoado se ele não cumpre? Ou se ele cumpre? Porque é possível às vezes cumprir em certa parte. Se então o homem cumpre essas condições e é abençoado, há mérito no próprio homem para receber as bênçãos de Deus no pacto? Né? E aí eu deixo o Lucas comentar, pode responder a pergunta ou não, mas ele ia fazer um comentário, pode fazer, meu irmão, à vontade. Na primeira pergunta, né? Também podia ser na morte de Jesus também, nos salvar. É exatamente isso, essa é a resposta final, assim, que a gente vai ver mais para frente, que seu pai introduziu para nós, né, que é esse conceito de graça, de que se o homem descumprir o pacto, o homem não morre. Deus, que fez o pacto, já morre no lugar do próprio homem, nesse sentido, sabe? Então, você levantou a mão aí também, irmão Michael Douglas? Se quiser, fica à vontade, tá? Há, portanto, mérito... Pode falar, pode falar. Eu tinha levantado a mão porque eu estava refletindo aqui sobre, porque o irmão Davi tinha comentado sobre quais seriam os benefícios para Deus em fazer um pacto, né? Sendo com um homem que é morto em pecados e delitos. E eu refleti no seguinte aspecto: se não fosse para demonstrar suas características, né? Como, por exemplo, a paciência quando ele deixa de punir
é um culto que não segue. Me desculpe. Voltou? Normal. A pessoa caiu aqui. Um culto que não segue os seus ditames. Não, perfeito. E para cumprir o Essa é plano a, de salvação, eu acho que é assim, não? essa é a resposta que o apóstolo Paulo dá. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo dá em Romanos. Agora, isso não acrescenta a Deus em nada. Deus não se tornou mais gracioso. Deus não foi acrescentado em graça. Deus não foi acrescentado em misericórdia ou perfeição. Só que ele quis mostrar, ele quis revelar isso por meio de Jesus Cristo, suportando os vasos de ira e manifestando a salvação, né, dos pecadores remidos. Então, essa resposta do apóstolo Paulo é essa que você deu. Mas, de fato, a revelação do caráter de Deus não acrescenta nada a Deus. Então, esse que é o ponto, de que Deus não tem benefício nenhum. Agora, Deus tem propósito, em que pese ele não seja acrescentado em nada, ele tem um propósito, e esse propósito ele cumpriu. Realmente, de revelar a sua paciência e de revelar a sua graça infinita e maravilhosa, né? Então, vamos avançar ao próximo slide. Como nós já vimos, o fato de o homem obedecer a uma ordem de Deus não implica em este merecer recompensa. Então, ora, mesmo se o homem cumprir, isso é uma obrigação. Essa obediência de Deus, do homem no pacto, é uma obrigação. E eu posso destacar aqui um exemplo, né? Um pai que manda o filho guardar os seus brinquedos, ou limpar a casa, ou qualquer outra sorte de ordem que provém da autoridade paternal. Faça isso, leia a Bíblia, vá orar. Qualquer ordem legal, boa, que parte de um pai para um filho, e o filho cumpre, o filho merece, então, algum pagamento ou salário? Um pai ordenou ao filho que lave uma louça, e o filho vai e cumpre. Ele vai lá e com muita alegria, inclusive, obediência e amor, ele lava essa louça. Ele merece alguma coisa? De forma nenhuma. A obediência do filho ao pai, ela é obrigatória. Ela decorre da sua condição de filho. E nós vemos isso no 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Mas, ora, em que pese seja obrigação do filho, o pai pode abençoar o filho com alguma recompensa, caso ele queira. Então, ele dá uma ordem que o filho é obrigado a cumprir. O filho não merece nada por obedecer os pais, porque essa é a obrigação dos filhos. Agora, quando o filho obedece, o pai pode sim conceder-lhe algum benefício. E é isso que acontece. No pacto de Deus com o homem, Deus não deve nada pela obediência, mas ele graciosamente, por mera liberalidade, escolhe conceder bênçãos aos que obedecem. E assim Deus é, meus irmãos, conosco. Esse é um aspecto principal do pacto que o irmão Michael também já tratou, né? Todos os outros irmãos, irmão William, irmão Lucas, irmão Davi, que em que pese Deus não tenha benefício nenhum, ele então manifesta a sua glória, ele revela mais ainda os seus atributos por meio do pacto. E ele, por liberalidade, ele escolhe, quando esse homem obedece, conceder-lhe bênçãos. É como se ninguém fala nada, aquele meme, né? Ninguém. Ah, Deus, eu vou te abençoar. Deus, por graça, se aliancia ao homem e o abençoa, caso o homem cumpra. Agora, se o homem cumpre, por que o homem cumpriu? Se não, porque o próprio Deus o fez cumprir. Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sabemos também em Efésios 2 que as boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas em Cristo Jesus. Então, quando o homem cumpre, é Deus que fez o homem cumprir. Quando o homem descumpre, a graça também é manifesta da mesma maneira. Porque, como no pacto de Abraão, que nós vamos ver mais para frente, é revelado o caráter da substituição penal, que o irmão Mike com Douglas falou também, em que o homem
morreria, mas agora o próprio Deus morre em seu lugar. Então, compreendido os primeiros aspectos do pacto, no sentido de que é por mera liberalidade e é a forma como Deus se relaciona com o seu povo. E o homem pode ou não obedecer, mas em qualquer uma das maneiras, a graça de Deus opera, tanto fazendo com que o homem obedeça, quanto não punindo o homem que não obedece por meio da substituição penal. Agora, bem brevemente, vamos passar pelo ponto 4 para já encerrar nossa aula de hoje, refletindo sobre algumas questões, alguns pontos de importância, da importância de crermos, de compreendermos, melhor dizendo, a teologia da aliança. Primeiro ponto, meus irmãos, entender o pacto de Deus ou aliança é necessário para conhecermos a forma com que Deus opera e se relaciona com o seu povo. Então, se você quer saber como um homem vagabundo, pecador, se relaciona com Deus, é por meio do pacto. Ou como Deus, que é tão santo, 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 como diz o irmão Davi, se relaciona com o seu povo, por meio de pacto, por meio de alianças. Segundo, a aliança possui um aspecto unilateral. Por quê? Porque enquanto o casamento humano, o irmão Michael ressaltou o casamento como um tipo de pacto, o casamento humano ou outros contratos gerais que regem as relações civis das sociedades é feito bilateralmente, os pactos de Deus são produzidos por ele próprio, de forma unilateral. Então, as alianças de Deus possuem um aspecto unilateral, visto que elas são iniciadas soberanamente por Deus, como um dom da graça e uma promessa de salvação. Então, o homem está lá pecando, adorando falsos deuses, como Abraão, adorando o Deus Sol, sendo um pagão, e Deus chega-se a ele e diz: eu vou te abençoar. Eu farei um pacto contigo, eu farei uma aliança contigo. E também tem um aspecto bilateral. Por quê? Porque Deus exige também uma resposta ética do homem, que envolve fé e obediência. Embora, como a gente até já comentou, essa capacidade de resposta seja também um dom da graça divina. Mas uma coisa é fato, Deus exige sim que o homem responda positivamente ao pacto, dentro do pacto, dentro da aliança. Isso não é o sinergismo arminiano, não é. Mas de fato é, biblicamente, a exigência de Deus de obediência. E isso a gente percebe em toda a Bíblia. E nós vamos tratar melhor sobre isso até no capítulo sobre o livre-arbítrio, lá na frente. Mas já tratamos também sobre isso na providência de Deus, nos decretos eternos de Deus, enfim. Outro ponto é que a aliança, meus irmãos, ela traz unidade e harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, evidenciando como o relacionamento de Deus com a humanidade se mantém contínuo através das eras. E eu poderia até perguntar, mas eu já até coloquei a resposta no slide. Mas eu poderia perguntar, qual perfeição de Deus, qual atributo de Deus, e nós aprendemos isso lá no capítulo 2, é evidenciado por meio dessa unidade e harmonia da aliança de Deus. Porque nós percebemos aí, ó, que a aliança evidencia que o relacionamento de Deus com a humanidade é contínuo. Ele não tem dois povos. Ele não se relaciona de maneira completamente diferente com Abraão e conosco. Não. A aliança é essa chave para estabelecermos a unidade e a harmonia e continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso reflete e revela a imutabilidade de Deus, meus irmãos. Um outro ponto, já levemente tratado, é que a aliança serve como uma espinha dorsal da Bíblia, ligando toda a Escritura. Toda a Escritura ela é ligada. Então, a aliança ela é como uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa. Mas por quê? Por causa de Cristo e do Evangelho. Porque o Evangelho, que também não pode ser completamente entendido fora da aliança. O Evangelho é a manifestação pura e plena da aliança. Então, o Evangelho, como chave hermenêutica de toda a Escritura, ele só é compreendido por meio da aliança. Porque Deus se relaciona com o seu povo dessa maneira. Em Hebreus 12, 24 e em Hebreus 9 também nós vamos ver. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança,
e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, Jesus é o mediador de uma nova aliança. E por isso é mediador de um novo testamento, uma nova aliança também, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Mas como Jesus, como Deus, se relaciona com o seu povo? E como Deus, por meio de Jesus, se relaciona com o seu povo? Por meio da aliança. E a teologia da aliança também, ela é a espinha dorsal da teologia reformada. E todas as outras doutrinas partem da correta compreensão da maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Então, tudo na teologia reformada depende também da teologia da aliança. Por exemplo, a salvação só pode ser entendida à luz da aliança. Também o culto, também os sacramentos, também o ser de Deus. E eu trago uma pergunta, rapidinho, uma pergunta. Eu já perguntei para o irmão Davi, pelo que nós aprendemos hoje, irmão Michael Douglas, como a salvação pode ser explicada à luz da teologia da aliança? Como nós podemos explicar a salvação à luz da teologia da aliança? De forma bem objetiva. Como a forma como Deus se relaciona com o homem por meio de pacto, de uma aliança, explica o fato de sermos salvos por Cristo. É pela graça, por meio da fé, não por obras. Você consegue relacionar essas duas coisas de forma objetiva e até simples? A pergunta, volta a pergunta, por gentileza. Como que nós podemos explicar a salvação em Cristo, pela graça, pela fé, à luz da aliança, entendendo o que nós aprendemos hoje sobre a aliança? Que a aliança é uma promessa de Deus sob certas condições, mas que ela é unilateral e bilateral, que ela procede de Deus como uma forma de abençoar o seu povo, que Deus não tem benefício nenhum, mas que Deus faça com que o homem também cumpra dessa maneira. Tudo isso que nós aprendemos sobre a aliança, como eu posso explicar a salvação de Cristo? Enxergando-a por meio da aliança. Porque foi isso que eu afirmei. Eu afirmei que a salvação só pode ser entendida à luz da aliança. Porque a aliança é um acordo que Deus não vai deixar de cumprir, porque ele não arrepende daquilo que ele determina. Perfeito. Perfeito. Como a salvação pode ser explicada à luz da teologia da aliança? Somos salvos pela graça porque Deus escolheu graciosamente se aliançar a nós e ele nos prometeu, isso aí que o irmão Maicon falou, que seríamos salvos. Ele nos prometeu que seríamos livres do pecado. E dessa maneira nós temos paz e segurança. Por quê? Por causa da aliança. Porque na aliança Deus promete e Deus não descumpre a sua aliança. Deus não descumpre as suas promessas. Por isso a aliança é a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Deus se relaciona com o seu povo prometendo bênçãos e garantindo essas bênçãos. Esse é o Deus da aliança. E Deus é o Deus da aliança desde a eternidade. Ele não se tornou um Deus da aliança porque ele criou o homem e se aliançou com o homem. Não. O relacionamento pactual, ele é eterno. Porque Deus se relaciona pactualmente entre si, entre as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão num relacionamento pactual eterno. E nós veremos nas próximas aulas mais detalhamentos dessas alianças que Deus fez com o homem na história. Como dissemos, com Adão, com Abraão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e em Jesus Cristo. É a chamada nova aliança. Vamos identificar como essa nova aliança, ela não é tão nova assim, né? Nós vamos perceber isso quando a gente for tratar os próximos pontos também E vamos entender por que ela é chamada de nova aliança. Claro, não é errado chamá-la de nova aliança de maneira nenhuma.
E então, meus irmãos, para nossa reflexão e aplicação, dois pontos de aplicação para nós refletirmos. Primeiro, humildade e gratidão. Já que a distância entre Deus e a criatura é extremamente grande, que o homem não pode merecer nada de Deus, então nós devemos viver em profunda humildade e gratidão diante do Deus tão gracioso que nos inclui graciosamente em sua aliança. Não há jactância, como o Tiago falou, como o apóstolo Paulo falou. Não há glória nenhuma para nós. Nós devemos, então, ser humildes, entender que tudo recebemos pela graça e sermos gratos, porque nós recebemos de graça essa inclusão do povo de Deus. E devemos valorizar a salvação como uma transformação completa, meus irmãos, entendam. Com a salvação, nós não apenas somos perdoados e livres do inferno, mas nós somos inseridos em algo infinitamente maior, no relacionamento eterno entre Deus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós devemos buscar comunhão e relacionamento plenos e verdadeiros com Deus, não só como quem é livre da punição, mas como quem vive e anseia, e isso cabe perfeitamente no quarto mandamento, né, que nós já estudamos no dia do Senhor. Em gozar e desejar e ansiar Deus, e ansiar a plenitude de Deus na nossa glorificação também. A salvação deve ser valorizada por nós, não só como uma liberdade do pecado e do inferno, mas como nós sermos inseridos na família de Deus, meus irmãos. E são somente essas duas aplicações. Espero que sejamos abençoados por elas, por essa aula, especialmente. Algum comentário antes de encerrarmos nossa aula, meus irmãos? Fiquem à vontade. Graças a Deus. Se não temos, então, oremos, Senhor. Senhor nosso Deus, glorioso, eterno, o Senhor é o Deus da aliança. E por isso nós somos filhos da aliança. E os nossos filhos são filhos da aliança. O Senhor, por mera graça, por pura liberalidade, só porque o Senhor quis, o Senhor nos incluiu no seu pacto. Nos incluiu no seu povo. Não éramos povo e fomos agora incluídos no seu povo e agora somos povo. Não éramos filhos da ira, filhos da perdição, mas fomos incluídos por adoção na sua família e agora somos seus filhos. Agora o Senhor nos ouve. Agora o Senhor atende os nossos pedidos e clamores. Agora o Senhor não nos entrega aos nossos pecados e delitos eternamente. Agora o Senhor nos protege de pecar, o Senhor nos protege do mal, o Senhor nos guarda e nos abençoa. Tudo porque o Senhor prometeu. E o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Fiel a si próprio. Não fiel porque nós cumprimos a nossa parte e o Senhor vai cumprir a sua. Mas fiel a si próprio. A ponto de que se nós não cumpríssemos, ou não cumprirmos como de fato não cumprimos, o Senhor ainda cumprirá por nós. Obrigado, Senhor, pela sua aliança, pela sua fidelidade, pelas suas promessas, porque o Senhor é maravilhoso demais para nós. Obrigado por Cristo, nosso Salvador, o garantidor da aliança eterna, da nossa salvação. Quem de fato foi o sacrifício para Abraão e foi o sacrifício também para nós. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Obrigado, Deus, por sua graça. Que o Senhor nos faça refletir e aplique no nosso coração essas verdades aprendidas hoje para que a nossa vida seja transformada. Não seja somente conhecimento intelectual. Que o Senhor nos guarde e proteja mais essa noite de sono, de descanso. Abençoe os nossos lares. E que o Senhor nos dê mais oportunidades como as de hoje. De orarmos uns pelos outros e de meditarmos nas suas escrituras. Se o Senhor quiser, Deus. Nós oramos por meio do Filho, amado Jesus. Amém.